Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs da Paróquia de Nossa Senhora do Ó, e todos vocês que participam conosco da nossa Escola da Fé, é com muita alegria que nós terminamos esse mês de agosto, esse mês vocacional. E para a nossa última meditação sobre as vocações, nós temos a alegria de receber conosco nosso irmão Norberto Júnior, que vai falar para nós de uma vocação que abrange a grande maioria dos filhos de Deus e da Igreja, que é a vocação laical. Então o Norberto vai falar um pouquinho para a gente sobre essa vocação do leigo no seio da Igreja. Então, Norberto, é com você. Desde já nós agradecemos e continuem conosco para a nossa Escola da Fé. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem para todos. É com muita alegria que nós aqui estamos nesse espaço reservado pela nossa Igreja, denominado de Escola da Fé, para juntos refletirmos um pouco sobre o papel do leigo na nossa Igreja. Nós estamos no mês vocacional, o mês de agosto, mês dedicado a todas as vocações. E neste último período do mês de agosto, nesta última semana, a Igreja reserva esse espaço para reflexão, mas também para as nossas orações por todos os leigos, por todos os vocacionados da nossa Igreja. Assim sendo, nós queremos neste momento invocar a força do Espírito Santo de Deus para conduzir este momento de diálogo, abençoando ao mesmo tempo todos os leigos da nossa Igreja, para que se mantenham firmes, fortalecidos pela força do Espírito, a caminharem perseverantes na sua caminhada como cristão. Assim oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim iniciemos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós sabemos, irmãos e irmãs, que todo batizado é aquele cristão que foi marcado pelo sinal da fé. É o cristão que recebeu de Deus a força do Espírito Santo, que foi introduzido numa comunidade de filhos e filhas de Deus, e que ao mesmo tempo foi chamado para servir a sua igreja. É chamado para dar continuidade à missão confiada por Deus aos apóstolos, através de Jesus Cristo. Então, o nosso papel como leigo é de ser missionário. Uma vez batizados, todos nós somos leigos chamados por Deus para exercer o nosso ministério dentro da igreja, para dar continuidade a esse trabalho missionário iniciado pelos apóstolos e que se faz presente no mundo de hoje através dos nossos ministros ordenados, os padres, os bispos, mas que também têm o auxílio de cada um de nós, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos. Homens e mulheres de Deus, que estão na igreja e que também são parte da igreja. São parte de um corpo que tem como Cristo a cabeça, edificado sobretudo pela força do Espírito Santo. Neste sentido, o nosso papel como leigo é de dar continuidade
a missão de Jesus Cristo no mundo de hoje. E se nós quisermos ter como exemplo de grande missão na nossa igreja, nós podemos olhar primeiramente para Maria. Nós temos uma paróquia e temos a graça de ter Maria como padroeira e mãe dentro da nossa comunidade. Maria foi aquela que primeira deu um sim, foi obediente a Deus, acolheu a sua palavra e acolheu também o seu apelo de ser a mãe de Salvador. Tornou-se serva, foi ungida pela força do Espírito Santo e concebeu também pelo Espírito. Maria, ela acolheu muito bem a vontade de Deus. E acolhendo a vontade do Senhor, ela procurou dar Jesus ao mundo. Seguiu Jesus em todos os seus passos, em toda a sua trajetória, em todos os seus caminhos. Maria foi aquela que foi obediente, que caminhou com Jesus, acolheu Jesus e deu Jesus ao mundo. Então, Maria, para nós, é o grande exemplo de missão no mundo de hoje. E nós devemos caminhar, seguindo o exemplo de Maria, a nossa padroeira e mãe, como uma igreja militante. A igreja militante é aquela que caminha, é aquela que luta contra as adversidades do mundo de hoje. Mas é também a igreja que está caminhando, tendo como foco Jesus Cristo, e que espera um dia fazer parte daquela igreja triunfante, aquela que já está no céu, glorificando e exaltando eternamente a Deus. Aquela igreja que já fez a comunhão definitiva com o Pai e que hoje se encontra na Jerusalém Celeste. Então, a nossa caminhada como cristãos deve ser uma caminhada de leigos que procura servir a Igreja de Jesus Cristo, preparando esse futuro que começa aqui, que começa no meio da nossa igreja, que começa agora e que um dia nós daremos continuidade junto de Deus. Então, pensar nos leigos de hoje é pensar em todas as pessoas que estão comprometidas em cumprir fielmente a palavra de Deus, seguindo a sua doutrina, a doutrina da sua igreja. E desse modo, perceber que no mundo de hoje nós temos esse desafio para viver dentro da nossa comunidade. Nós somos igreja, somos parte da igreja e estamos na igreja. Mas não é na igreja apenas que nós devemos atuar como leigos, como chamados por Deus. Nós devemos atuar fora da igreja, porque é aí que se dá a ausência de Jesus Cristo. Então, dentro da nossa igreja nós temos um papel importantíssimo, mas a nossa igreja não se limita apenas ao espaço físico, ela se limita ao mundo. Então o mundo é o campo de atuação de todos nós, leigos chamados a servir. E para servir nós recebemos de Deus dons, nós recebemos carismas, nós recebemos condições físicas, condições emocionais, condições cognitivas que nos permitem ter condições e possibilidades para levar Jesus Cristo ao mundo. Dais de graça o que de graça recebeis. Então Deus nos amou profundamente, muito antes que nascêssemos, e também nos criou, dando todas as condições necessárias para que aquilo que nós recebemos dele, nós também possamos partilhar com o outro, possamos colocar a serviço do outro. Não escondendo nossos talentos, nossos carismas, nossos valores, mas colocando tudo isso a serviço da Igreja de Jesus Cristo. É esse o nosso papel como leigo, é esse o nosso desafio como cristão, seguir Jesus Cristo e levar Jesus Cristo ao mundo. Mas aí nós podemos perceber como é que nós podemos atuar dentro da nossa igreja. O que é que eu tenho que fazer dentro da igreja? Como é que eu posso me engajar dentro da minha paróquia, dentro da minha comunidade? É muito simples.
nós podemos perceber que a nossa igreja, nela você vai encontrar diversos ministérios. Nela você vai encontrar, por exemplo, um grupo de pessoas que se dedicam à iniciação da vida cristã, de pessoas adultas, de jovens, mas também de crianças, a partir da preparação para a Eucaristia, para o batismo e para o crisma. É verdade que os catequistas, eles realizam esse trabalho de preparação, onde o primeiro sacramento é o batismo, depois a Eucaristia, depois a crisma e outros sacramentos nós vamos recebendo ao longo da nossa vida. Mas percebemos também que dentro da nossa igreja existem muitos grupos pastorais, movimentos, grupos de oração, muitas pastorais que estão comprometidas com a transformação da sociedade. Percebemos também que tem muitos ministérios. Dentro da nossa igreja, nós podemos pensar também naqueles leigos que estão disponíveis para ajudar os nossos sacerdotes no exercício de seu ministério. Em cada momento celebrativo, nós temos uma equipe de celebração, formada por coroinhas, formada por instrumentistas, formada por cantores, formado por proclamadores da palavra, por ministros extraordinários da comunhão. Todos aqueles que estão servindo no altar do Senhor, que estão participando diretamente de um momento celebrativo junto com toda a Assembleia e com o presidente da celebração. É assim que se dá o exercício do nosso laicato. Nós não podemos acreditar que nós nada temos a fazer. O mundo está carente de operários. A nossa igreja está sedenta de pessoas de boa vontade que se coloquem à disposição para servir a nossa igreja, para servir a Jesus Cristo, para edificar o seu reino neste mundo. A nossa caminhada cristã deve ser assim, uma caminhada onde nós devemos procurar sempre fazer o melhor para Deus, servindo a Ele com todas as nossas forças, com todas as nossas possibilidades, com todos os dons e carismas dados por Ele. É assim que deve ser a nossa caminhada. Mas é verdade que muitas vezes, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos na vida, que nós enfrentamos no mundo, nós às vezes desanimamos. Nós somos frágeis, nós somos seres humanos, nós somos limitados. E por conta disso, muitas vezes, nós caímos na tentação da falta de fé, da falta de amor, da falta de motivação, da preguiça, não é? Para estar dentro, mais próximo da nossa igreja, participando de uma forma mais atuante, de tantos movimentos que nela existem. E aí, o Senhor Deus nos diz assim, Jesus Cristo nos diz, não desanimeis, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, se nós temos a certeza que nós estamos numa igreja edificada pela força do Espírito Santo e que Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos, então nós não podemos desanimar. Nós devemos ter sim a força do alto, a força do Espírito Santo, buscando sempre meios para manter uma relação muito próxima com Jesus, buscando nele a força necessária para conseguirmos caminhar e manter perseverança no exercício dos nossos ministérios, daquilo que nós somos chamados e que procuramos desenvolver dentro da nossa igreja. Uma das formas da gente buscar melhor entender e perceber como devemos colaborar com a nossa igreja é conhecendo mais de perto a nossa igreja. E para isso nós devemos conhecer um pouco mais da doutrina da nossa igreja, conhecer um pouco os documentos da nossa igreja, respeitar sempre a doutrina da nossa igreja através do Santo Padre, sucessor de Pedro. O próprio Jesus diz, eis
Em ti edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e em ti edificarei a minha igreja. Veja que coisa linda. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que é santa, é divina, mas que também é humana. É humana porque foi fundada por homens, mas, sobretudo, com a força do Espírito Santo, fundada por Jesus Cristo na sua condição humana, mas também como santo, como um ser divino, e que mantém a sua igreja por mais de 2000 anos, até hoje, ainda viva, ativa, militante. E é por isso que nós devemos perceber que essas formas de conhecer a nossa igreja é uma forma de valorizar, é uma forma também de cuidar, é uma forma de amar mais de perto a nossa igreja. A gente só ama aquilo que nós conhecemos. E é por isso que nós devemos sempre buscar o nosso crescimento, o nosso aprimoramento humano e também espiritual na nossa igreja. Percebendo também de que a nossa vida espiritual, ela deve ser uma vida alicerçada nos sacramentos da nossa igreja. Principalmente no sacramento da penitência, porque como seres limitados, nós devemos sempre estar buscando essa conversão e, ao mesmo tempo, retroalimentando a nossa fé através da Sagrada Eucaristia. Também é muito importante que nós, como leigos, dentro da nossa igreja, a gente procure não apenas meditar a palavra nos momentos celebrativos, mas também nos grupos, nos movimentos, nos encontros da comunidade, mas também no dia a dia, dentro da nossa família, no nosso trabalho, dentro da sociedade, em qualquer grupo do qual nós fazemos parte. Nós somos cristãos e, para sermos autênticos, nós temos que levar a missão de Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. Então, a escuta e a meditação da palavra é uma forma de manter cada vez mais essa relação, essa sintonia com Deus, buscando também a nossa santificação por meio da vivência do Evangelho. Os sacramentos, eles ajudam a renovar a nossa fé, a vivenciá-los cada vez mais e a mantermos cada vez mais essa relação mais próxima com Deus. Também, nós não podemos pensar apenas nos sacramentos se nós não pensamos na oração. A oração é essa relação direta com Deus. E se temos a oração, se temos a fé, é importante também pensarmos em obras. Viver, materializar, através das nossas ações, a nossa fé. Esse deve ser o papel do cristão, buscar aprimorar-se cada vez mais diante de Deus. E o papel do leigo é cumprir fielmente aquilo que Deus destinou para você. Assim, prezados irmãos e irmãs, eis o nosso desafio como leigo no mundo de hoje. Levar Jesus Cristo, testemunhá-lo a partir da nossa vida. Dessa forma, nós desejamos agradecer por esse espaço, por essa oportunidade em estar aqui refletindo um pouco sobre o nosso papel no mundo de hoje e, ao mesmo tempo, desejando que Deus possa nos abençoar, possa nos guiar, iluminando nossos caminhos e tornando-nos cada vez mais perseverantes na nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, hoje e sempre. Amém.